Vamos juntos na grande resenha da Itatiaia com Cláudio Rezende nesse primeiro bloco e convidada especialíssima, né, Cláudio? Boa noite. Vamos lá, boa noite a você, Cirilo, a todos que nos acompanham na grande resenha. É verdade, vamos falar aí do futebol feminino, do Galo Futebol Feminino, que estreia amanhã. Já ficou de olho na rodada aí, né, que começou no fim de semana. E conosco a Lindsay Camila, que é a treinadora do Galo Futebol Feminino. Lindsay, boa noite. Eu queria que você falasse dessa expectativa, né? Estreia sempre a estreia. E o Galo amanhã no Castor Cifuentes contra a Ferroviária. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigada por trazer a gente aqui, por falar de futebol feminino. Eu fico feliz o quanto tem crescido a modalidade, né? Na TV, no rádio. É minha terceira vez aqui. Então, eu fico bem feliz da gente poder estar falando da modalidade. Primeira rodada aí, nosso jogo vai ser o último. É positivo e é negativo, né? Positivo porque a gente já viu os adversários, como tá jogando, e negativo porque a pressãozinha vem, né? Mas eu acredito que a gente tem trabalhado bastante. Ano passado, primeiro ano, ano de conhecimento, né? De primeira divisão. O nome do Atlético, né? Do Galo, aí sendo falado nacionalmente também e internacionalmente também, né, do futebol feminino. Então, a gente está numa expectativa boa para que seja melhor do que o ano passado. O primeiro objetivo é para que a gente possa fazer um torneio melhor do que foi ano passado, porque a gente não classificou por 2 pontos, mas durante o jogo, o último jogo da última rodada da primeira fase do Brasileiro, durante o jogo a gente estava classificando, depois já não estava, então, para que esse ano a gente possa fazer algo melhor. O que muda do Atlético da temporada passada para esse ano? Vi movimentações interessantes de mercado, um time reforçado para essa temporada, que já teve, inclusive, disputa da Supercopa. A gente até brincava fora do ar aqui. Aquele jogo contra o Corinthians não desceu muito bem não, hein, Lindsay? Eu demorei uns 3 dias para entender. Eu fiquei feliz. Para quem não sabe, assim, né? Algumas decisões contestáveis da arbitragem naquele jogo. Mas não precisa falar se não quiser não, viu, Lindsay? Deixa com nós. Não tenho problema não, porque eu acho que contra fatos, a gente, eu como treinador, eu procuro estudar, né, as regras. Eu me sinto obrigada a ler regulamento. O regulamento do brasileiro eu li, o regulamento tanto que eu tenho uma boca um pouco grande, né? E aí no Twitter, uma semana antes eu tava assistindo o masculino e eu acabei brincando. Eu coloquei assim, 15 milhões pro primeiro, na final, né, da Supercopa, foi uma premiação em dinheiro de 15 milhões, voo privado. Eu falei, e nossa premiação são 600 quilômetros de ônibus. Porque como a gente vai performar viajando daqui para São Paulo de ônibus, tendo que jogar? E o pessoal entendeu que foi pro Galo, e não foi. Não foi uma reclamação, mas foi... Não é uma comparação, mas eu acredito que a nível nacional, nem a terceira divisão, o pessoal viaja mais de 500 quilômetros de ônibus mais. Então as logísticas estão aí, e como a gente vai trazer um campeonato bonito, legal, se a gente não conseguir deixar nossas atletas preparadas, né? Porque chega lá cansada, não consegue performar um jogo de TV e o clube investe, os clubes estão investindo. E aí vem, além da viagem, tem a arbitragem. Então, assim, eu estudei o regulamento, eu estudo regras para que eu possa cobrar da árbitra. E não tem interpretação no que aconteceu, nos lances acontecido. Então, por isso, eu demorei 3 dias para dormir, mas foi bom, porque foi contra o Corinthians, atual campeão de quase tudo, né? E o Atlético demonstrou um excelente nível aquele dia, Alexandre. Lindsay, você falou aí do regulamento, né? E a semana passada, uma das grandes polêmicas que a gente teve foi justamente a reclamação, partindo do Ronaldo, da questão da Série A do Campeonato Brasileiro, de cair em 4 clubes no universo de 20. Isso não existe em nenhuma liga do mundo, né? Que geralmente cai 3, ou às vezes tem ainda um play-off, né? Contra um time da segunda divisão. E o brasileiro feminino, né, a primeira divisão, o universo de clubes é ainda menor, são 16 clubes e caem os mesmos 4, né? E o equilíbrio, se a gente pegar, talvez seja ainda maior, né? Porque você tem aí Corinthians, Flamengo investindo muito, muito forte, pesado, mas os outros times a gente tem confrontos muito equilibrados, né? Essa pressão também, você acha que essa regra precisa ser alterada? Você concorda que realmente esse universo de 4 rebaixados em 16, isso é 25% do campeonato, vai para a segunda divisão. É uma pressão ainda maior, né? Eu não só concordo, como os números estão aí. Todos os anos, e nós estávamos incluso na parte positiva, todos os clubes que sobem da segunda divisão, 2021, 2022 e, se eu não me engano, 2020, dos 4 que subiam, 3 voltavam para a segunda divisão. Então, esses elevadores, esse sobe e desce, né? Esses times que
aonde se consegue consolidar futebol feminino nesses clubes, nessas equipes? Eu vou trazer o SMAC lá do Pará. Eu fico triste em ver o quão eles trabalharam, o quanto eles trabalharam para subir para uma primeira divisão, para fazer um torneio aí, porque, poxa vida, a logística deles já é mais difícil, um campeonato para eles lá já é mais difícil, consegue subir e depois acaba descendo dessa maneira. Então, assim, como a gente estava conversando ali, quem sabe um playoff, como acontece, né, na Inglaterra, na França, nesses países, de descer 3 quando são 20, até no brasileiro masculino, né? Fazer um playoff aí com o terceiro, o quarto, de baixo para cima, não sei como dizer, o 16º contra o quarto ou o terceiro da segunda divisão. Eu acho que são coisas que a gente poderia estar pensando, né? Nós não, quem comanda isso, quem está lá em competições na CBF, né? Eu acho que o pessoal poderia entender um pouco mais, porque da mesma maneira que a federação investe, os clubes investem e muito. Por 2 pontos, uma equipe desce. Pô, mas não foram os 2 pontos desse jogo. Não, mas se a gente tem um equilíbrio maior, né, na quantidade de clubes, aí a gente consegue evitar alguns desastres, né? Natália, quero sua pergunta também para a Lindsay, técnica do Atlético, que joga nesta segunda-feira. Aliás, o jogo estava previsto para o Sesc Venda Nova, houve uma alteração, o CBF soltou, né, Cláudio? Você trouxe aqui na Itatiaia um comunicado de que o Sesc Venda Nova não tem mais condições para receber os jogos das competições CBF, e por isso mudou para o Castor Cifuentes em Nova Lima. Jogo nessa segunda-feira, 8 horas da noite. Entrada, inclusive, franca, viu, turma? Ingressos disponíveis amanhã, dia do jogo, a partir das 6, nas bilheterias do estádio. E um convite especial para a turma também. Pode doar 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal e fubá, ou um pacote de absorventes, que é uma ação que o Atlético faz com frequência e é muito legal também. Pedir a turma para apoiar, para estar presente. Jogo legal amanhã contra a Ferroviária, sempre um adversário legal. Abertura do Campeonato Brasileiro Feminino. Sua pergunta, Natália? Lindsay, prazer poder falar com você aqui na Itatiaia. O Atlético estreia justamente contra a Ferroviária, né? Que é a sua ex-equipe e a equipe onde você fez história conquistando a Copa Libertadores, sendo a primeira treinadora a conquistar esse feito. Fugindo um pouco do dia a dia do clube Atlético Mineiro, mas pensando assim o macro da modalidade, o que você acha que funciona tanto nos clubes paulistas, para além do investimento? Que isso é óbvio, né? O Corinthians estreou fazendo 14-0 no Ceará, não é à toa, e venceu a Supercopa, e venceu o Brasileirão, tem jogadoras muito conhecidas de nível de seleção brasileira. Mas a sua experiência da Ferroviária, o que você traz de lá que levou você à conquista da Libertadores, que é o título mais importante, que você acha que pode ser implementado ou que vem sendo implementado aqui para que os times fora do eixo paulista também obtenham sucesso no futebol feminino? Eu vou começar com uma palavra que é até estranha, falar estabilidade. A estabilidade, eu acho que se a gente... Não vou nem falar de Brasil. No feminino, em São Paulo, principalmente, existe muita estabilidade, né? Treinadores, funcionários. Não vou partir para a parte física, estrutural, porque aí entram outros recursos. Mas a estabilidade já é algo que ajuda a manter o nível. E fora os adversários, né? Quando você para assistir um Campeonato Paulista, vou tentar falar 5 equipes que são parecidas. Santos, Palmeiras, Corinthians, Ferroviária e São Paulo. Olha só, os cinco estão no Brasileiro. E se eu não me engano, só o Santos não classificou ano passado, eles acabaram, aí depois acabou trocando a treinadora. Mas desses 5 clubes, o São Paulo trocou agora depois de 4 anos o treinador. Então, assim, ele não tinha ganho nada, assim... Ele foi campeão da Série B, né, quando subiu, mas não, depois disso, o São Paulo investia e não teve... Para não parecer que eu tô falando mal, mas assim, ele não trazia campeonatos de nome e foi mantido no cargo. Teve uma sequência. Exatamente. Então, eu acho que a estabilidade, que não foi meu caso na Ferroviária, mas a estabilidade foi algo que... É algo que eu acredito que consiga ter essa continuação, porque se a gente para analisar, o Corinthians sempre traz meninas, mas não perde tanto quando perde para fora do Brasil. O São Paulo não muda muito o elenco. Então existe bastante estabilidade nos clubes. Então você vai de ano para outro, conhece as equipes, vai tendo muito mais um modelo de jogo, o entendimento, os conceitos são mais trabalhados. Então eu acredito que além do torneio e as condições estruturais, a estabilidade, acho que é algo que pode fazer a diferença. Ô Lindsay, quero uma visão geral sua. Sei que acompanha todo esse momento de evolução do
feminino aqui no Brasil. Você já está há certo tempo em atividade nesse nível profissional do futebol feminino. Como estamos hoje? O apoio dos clubes no lado também de clubes masculinos, que prioritariamente são masculinos, onde o investimento é muito maior do que o feminino. Eu acho que a gente tem visto claramente a grana pingando mais, né? Aos pouquinhos ainda, acho que a conta-gotas, né? Mas está pingando mais. Há alguns casos meio bizarros. Eu acho que o caso do Ceará é um caso bizarro, né? Que a gente viu o Ceará caindo no profissional masculino da primeira para a segunda divisão, cortando o orçamento. Inclusive do feminino, tinha menina de 14 anos jogando contra o Flamengo que tomaram 10, né? Hoje tomaram 14 pro Corinthians. Então, assim, eu acho que há casos pontuais ainda de gente que parece que não leva tão a sério. Mas como, de um modo geral, o futebol brasileiro está tratando hoje o feminino? Eu vou falar do Ceará porque eu estive lá em 2020, cara. Isso que o que me deixou chocada, né? Eu acho que foi porque caiu o masculino e a gente vê a nível de cotas de TV, patrocínios nesse sentido para que pudesse manter. Mas quando eu estive lá, eu fui tão bem tratado, não sei se porque eu era da seleção, né? Mas me levaram nas estruturas, eu vi o profissional treinando, eu vi a base treinando, os profissionais que lá estavam. Então, assim, de 2020 para cá, 2020 para final de 2022, foram só 2 anos, né? E em 2020 elas quase subiram, 2021 quase subiram novamente, e 22 elas acabaram subindo. Então, assim, me choca o que aconteceu. Né? Eu não sei se tem a ver com a masculina, não tenho propriedade para falar, porque eu acho que quando uma equipe desce, a gente fala muito em elenco, mas existe... Eu como uma pessoa, uma amante do futebol, a gente sempre vê que as equipes que caem têm um problema estrutural por trás, não só de atleta, a gente vê que envolve muitas coisas além disso. Então pode ser que no caso do Ceará seja isso. Mas eu vejo sim, Atlético, o próprio Cruzeiro, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras. Então, a gente estava acostumado com os diretores, né? Antigamente o pessoal lá de 60, 70 anos, quem manda, né, nos clubes são esse pessoal que já está há muito tempo. E eles começaram a olhar, acredito que eles começaram também a olhar diferente para o feminino. Viu que estamos performando melhor. A gente consegue entregar também um produto um pouco melhor. Então já fica mais assistível, vamos dizer assim. Eu estou sendo, de repente, radical nisso, mas para quem gosta de futebol, seja ele qual nível for, do jeito que for, vai assistir. Então a gente entregando um produto melhor, eu acho que a gente consegue, como você falou, pingar, não só o dinheiro, mas pingar um pouco de emoção, né? Nesse pessoal que toma conta do futebol em geral. Natália. Ô, Lindsay, eu queria te perguntar, voltar um pouquinho no assunto Supercopa. É claro, nós falamos aqui da questão da arbitragem e foi um assunto importante. Na ocasião, eu disse aqui, inclusive, que a falta do VAR era uma forma da CBF desprivilegiar a própria competição, em que ela deu muito foco, né? Porque foi a primeira vez que teve. TV aberta. TV aberta, mas tirando essa parte que notoriamente foi ruim, como foi a experiência da Supercopa? Porque... você acha que realmente é uma competição que agregou ao Galo no sentido da pré-temporada para o Brasileirão, o nível de disputa, a forma como foram escolhidas as equipes também, que foi até um pouco controverso, né? Era o melhor ranqueado de cada um dos estados, então teve time que acabou ficando fora, mesmo estando bem colocado no último Brasileirão. Como que você viu essa competição, a premiação, toda a logística? Olha, são sentimentos... opostos, mas ao mesmo tempo o fator campo, eu fiquei muito contente de ter esse jogo, mas o extracampo nós tivemos poucas semanas para fazer a pré-temporada, né? A gente veio aí de Natal, Ano Novo, foi um ano atípico no masculino, né? E com isso o feminino acaba pegando gancho para algumas coisas, né? A gente começa a temporada com 3 semanas apenas, fazendo já o primeiro jogo. É positivo apenas pelo jogo, porque a logística foi muito ruim, nós viajamos de ônibus, porque foi a CBF torneios da CBF, é ela quem faz a logística. Então nós viajamos 600 e alguma coisa daqui até São Paulo, não sei quantos quilômetros são. Foram 10 horas de viagem de ônibus no total, porque a gente precisa parar para comer, a atleta precisa comer sempre, né? Porque o metabolismo está acelerado. Nós tivemos 2 paradas, a volta muito cansativa, num horário... beleza, eles estão querendo vender a imagem do feminino, mas um jogo às 10h30 da manhã, às 11 horas. Como vamos performar, mais uma vez, num sol daquela maneira que foi? A premiação aconteceu. A logística do campeonato,
o Corinthians não jogou nenhum jogo fora de casa. O Flamengo teve que viajar de ônibus, o Inter foi para São Paulo jogar. O Corinthians, todos os jogos foram em casa, porque a Federação Paulista é a melhor ranqueada no brasileiro. Então, assim, seria até ruim o que eu vou falar, mas será que não foi feito para o Corinthians ganhar? Porque o Corinthians não viajou, o Corinthians jogou em casa. O sorteio, como foi feito? Foi como você falou, equipes melhores ranqueadas não estiveram presentes. Nós terminamos o campeonato, se não me engano, 11º, 12º, algo nesse sentido, 11º. E nós participamos. Então, assim, fico feliz porque no estado a gente acabou terminando o ano, né, numa colocação acima. Mas como a gente traz equipe que acabou de subir, no caso o Atlético e o Ceará, eles acabaram de subir para disputar essa Copa. Então, eu realmente li o regulamento e, para mim, ainda não consigo entender. Parece, para mim, aqueles campeonatos cariocas de antigamente, onde um joga com o outro e depois joga novamente. Então, assim, eu não consigo entender realmente como foi feito. Mas foi bom ter jogado. Por isso que eu falo que são misturas. Mas você acha que fica um sentimento, assim, de uma obrigação da CBF, como se fosse uma competição criada para dar uma resposta, mas não muito a entidade preocupada em realmente fazer uma competição que valorizasse o futebol feminino? E detalhe, falando nisso, principalmente, voltando no meu Twitter, quando eu tuitei, depois, não foi o meu Twitter que mudou isso, disso eu tenho certeza, mas nós não tínhamos premiação. Tanto que eu brinco que a nossa premiação era viajar 600 quilômetros. 2 dias antes da competição, eles soltaram uma nota que teria o prêmio de R$500 mil. Então, tá, R$500 mil para o campeão. E viagem de ônibus? O que adianta dar essa premiação se a gente não está dando qualidade para as atletas chegarem? Então, assim, eu acho que é uma obrigação que é feita. Não vou dizer que ela é mal feita. Ela é feita, vamos fazer desse jeito e pô, sabe? Ou, de repente, sei lá, eu acredito que os campeões estaduais, como se foi feito há muito tempo atrás, sabe? Algo nesse sentido é mais realista do que essa Supercopa. Uhum. Simões, fecha contigo. Lindsay, você tem uma experiência já considerável no futebol feminino, né? De clube, de CBF, né? E eu queria saber de você o seguinte, porque o futebol feminino, né, a consolidação dele depende muito da revelação de jogadoras, né? Da base. Queria que você fizesse uma espécie assim de uma análise do que você percebe em relação à categoria de base desde que você começou até hoje. Claro que a estrutura melhorou, mas com certeza ainda está longe do ideal e esse cenário da base do futebol feminino no Brasil, que o futuro da modalidade depende disso para a gente não ficar tendo jogadoras, claro, tem todo o mérito, mas acaba que a seleção brasileira feminina ficou muito marcada por jogadores que ficavam quase 2 décadas defendendo a seleção e isso é um fruto da não revelação de jogadoras, né? Então, como que está esse processo? Eu não só concordo, como vou dar o exemplo da Marta. Eu acho que a Marta é indiscutível, mas a gente ainda depende da Marta. Temos excelentes atletas, mas ainda a mais importante aqui chama a responsabilidade a Marta. E a gente vê o pessoal pedindo a Cris ainda na seleção. Não estou dizendo que está certo ou não, mas assim, a Cris, se eu não me engano, tem 37, 38 anos. Não que ela não rende, ao contrário, sexta-feira ela fez um golaço. 3-0 do Santos. 3-0, exatamente. Eu quero dizer que a gente tardou muito a começar. Eu voltei para o Brasil, eu trabalhei muitos anos na Europa, eu voltei para o Brasil para trabalhar nas categorias de base da seleção, na auxiliar da Sub-17. E me impressionou quando eu voltei a quantidade de clubes e as estruturas que estavam sendo feitas nos clubes. Então, para comparar o que era, eu acho que nós evoluímos 100 anos sei lá, em 10, nem isso, em 5, 6 anos. Evoluímos tudo isso. Temos mais campeonatos brasileiro, estadual, Sub-15. Brasileiro não é um campeonato longo, mas existem torneios. Sub-14, Sub-15, Sub-17, que mudou novamente, era Sub-16, e Sub-20. Então, estamos tendo, aqui agora, no Galo, principalmente, nós temos categoria de base, Sub-20, um Sub-17 mesclado. Em São Paulo tem o torneio, né, da categoria de base. E a gente aí no Sub-20, terceiro, o Sub-17, uma eliminação, uma pena também, nas quartas de finais da Copa do Mundo. Então, assim, estamos dando passos largos na base, mas eu acredito ainda que para a gente colher esses frutos vai aí pelo menos mais uns 5, 6 anos. Lindsay, obrigado pela presença.